Olá pessoal, sou o professor Dave Oliveira e essa é mais uma de nossas videoaulas do curso de Introdução à Computação Científica. Nessa videoaula eu vou começar a falar um pouquinho, eu estou chamando aqui de aplicações, mas na verdade poderíamos também ver como algoritmos, né, básicos em problemas elementares na área de computação. Muito bem, o nosso tema de hoje, então, é aplicações de algoritmos, né, da implementação, nesse caso de algoritmos, em problemas, nesse caso, dois problemas básicos, elementares, que se apresentam em computação, que é o problema de busca e o problema de ordenação. Muito bem. O nosso sumário da nossa videoaula de hoje vai ser o seguinte. Inicialmente a gente vai falar da questão de estrutura de dados versus algoritmos, né? Da importância desses dois, digamos, conceitos andarem juntos quando elaboramos um projeto. Depois trataremos de algoritmos de busca, ok? Então vamos ver alguns algoritmos de busca, exemplos aqui. Algoritmos de ordenação, que é um segundo problema. A gente vai definir os dois problemas e vamos estudar alguns algoritmos para resolvê-los. E por fim, faremos nossa parte operacional no Colab, que é visitando alguns códigos Python que implementam, neste caso, algoritmos sobre esses dois problemas. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre estrutura de dados versus algoritmos. Quando a gente está lidando, né, com algum tipo de problema, né, é importante ter em vista o problema, sua natureza e, consequentemente, as formas de solução, que podem ser diversas, né, podem ser diferentes e podem ser mais ou menos eficientes. Então vamos dar um exemplo. Um problema de monitoramento de veículos, né, de caminhões. Vamos supor que nesse contexto aqui a gente tenha o problema de tentar identificar dentre esses caminhões aí, se alguns deles precisam de alguma revisão, né? Ou mesmo alguns que estão em estado de alerta, ou alguns deles que estão simplesmente normais, né? Não tem nenhum tipo de ação a fazer. Então eu posso propor um sistema neste incorporado de monitoramento, no qual eu tenha alertas de revisão dados aos veículos. Então eu posso ter um alerta verde, que na verdade não é um alerta em si, né? É uma situação ok. O alerta amarelo, que o veículo pode continuar rodando, mas precisa de algum tipo de revisão, algum processo de correção de algum problema. E o alerta vermelho, que é o caso o veículo tem que parar o quanto antes, porque ele está com algum problema mais grave. Então, neste caso aqui, quando eu vou pensar na solução desse problema de monitoramento, eu posso pensar em quebrar esse problema em subproblemas. Ou seja, todo esse problema que eu apresentei aqui para tentar emitir alertas de revisão, ele pode ser visto como a resolução de dois subproblemas aqui em específico, associados à frota. Então, tem algum problema que vai fugir um pouco do nosso escopo, que é a atualização. Eu vou basear na ideia de que esses dados são atualizados com uma determinada frequência. Hoje, com os sistemas de monitoramento, é possível se acompanhar, né, quase que em tempo real os veículos e vários dispositivos que medem algum tipo de indicador do veículo. Então, isso é possível, né? Não é um desafio tão grande tecnológico aqui. E essa questão da atualização pode implicar num problema computacional também. Um segundo problema que a gente vai atacar mais é o problema de busca. Então, tanto para fazer a atualização
quanto para identificar os veículos, eu vou ter que pegar dentro do conjunto de veículos que estão sendo monitorados e fazer uma busca, no sentido de achar o veículo, um veículo específico que eu esteja interessado, para ver se ele está nessa frota específica. E um problema de ordenação. Ordenação por quê? Porque esses alertas de revisão aqui, eles vão ser baseados em algum indicador, ou na compilação de vários. E eu vou precisar, de alguma forma, ordenar esse indicador de tal maneira que eu ordene do mais emergencial, né, que estaria com alerta vermelho, para o mais tranquilo, né, o veículo que está ok, que seria o alerta verde aqui. Então eu preciso ordenar esses valores associados aos veículos e aos indicadores, né, dessas quantidades dos veículos. Exemplo, óleo de freio, né, temperatura do motor, se você conseguir acompanhar isso em tempo real. Hoje tem sistemas que acompanham motoristas, é muito interessante. Não só sistemas que veem dados do veículo em si, mas dados também dos motoristas que estão dirigindo, né, o caminhão específico. Então eu vou precisar ordenar para tentar estabelecer uma ordem aqui dos veículos mais emergentes, que precisam de alguma solução, precisam uma solução emergencial, para os veículos que estão ok. Então, todos esses 3 problemas que eu elenquei aqui, eles sempre vão estar, para a sua solução, vão estar envolvidos duas questões. Uma é o algoritmo em si que você vai utilizar para resolver o problema, tanto o problema de buscar dentro dessa base o veículo de interesse, quanto para ordená-los, mas adicionalmente eu tenho que pensar na estrutura de dados na qual eu vou colocar os dados referentes a esses veículos. Então é importante eu pensar sempre no algoritmo e na estrutura de dados associada, porque ela vai ajudar, em alguns casos, ou atrapalhar, ou tornar menos eficiente o processo de solução daquele problema. Como eu disse, essa combinação aqui vai produzir uma eficiência maior ou menor. Essa eficiência pode se traduzir em espaço de memória, ou seja, tem algoritmos com estruturas de dados que vão gastar mais espaço de memória para resolver o problema, quanto a questão de tempo de execução, propriamente dito. Quanto tempo que o algoritmo vai levar para produzir aquela resposta, aquele resultado, no caso, ou para fazer uma busca de toda a base, nos elementos da base, ou para ordenar os elementos dessa base de dados. A gente vai ter um maior foco no tempo de execução, tá? O problema de memória também é um problema que se apresenta, né, de espaço de memória, mas teremos foco durante o nosso curso aqui na parte de execução. Muito bem. Vamos falar de alguns problemas aqui, que a gente tem próximo do nosso dia a dia e que podem remeter a esses 2 casos, tanto o caso de busca quanto o caso de ordenação. Especificamente atuando em listas, tá? A gente vai tratar aqui de listas de valores. Então, imagine o seguinte, você está lidando lá no seu documento, numa nuvem qualquer, e um documento de edição de texto qualquer. Nesse caso aqui, eu tomei aqui um exemplo do Google Drive. E eu tenho várias opções lá. Vamos tomar como exemplo, não um arquivo editor de texto, mas, por exemplo, um editor de planilha, onde você tem dados organizados em tabelas. E aí eu tenho uma função aqui, que eu não sei se vocês já utilizaram, eu já utilizei muito, que é a chamada localizar e substituir.
Então, essa função, o que é que ela faz? Dentro tanto de editores de texto, quanto no caso de software de planilha, ela vai, mediante uma consulta que você fizer, de uma palavra ou de um valor específico, ela vai encontrar dentro do documento todas as ocorrências desse termo consultado. Então, esse problema, na verdade, pode ser enxergado como um problema de busca em uma lista. Então, eu tenho uma consulta, uma palavra qualquer, ou nesse caso um número, e eu vou percorrer uma lista. Se eu pensar numa planilha, eu posso percorrer uma coluna inteira para tentar encontrar todas as ocorrências dessa consulta dentro dessa lista. Neste caso, quando eu digo encontrar todas as ocorrências, significa identificar qual a posição dessa lista onde eu tenho ocorrências dessa consulta. De maneira análoga, o problema de ordenação também pode se apresentar, ainda na função localizar e substituir. Vamos imaginar o seguinte: se eu produzir ou se eu organizar o meu conjunto de dados de maneira ordenada, eu vou, então, ao invés de armazenar os dados da forma como eles foram criados, eu vou armazenar uma estrutura de ordenação, eu vou ordená-los. Para que isso? Porque o processo de consulta, quando a lista estiver ordenada, ele vai ser mais eficiente. Porque como eu sei que os valores estão ordenados, eu vou fazer a investigação das ocorrências e a partir de um determinado valor, eu posso até saber que essa consulta não está, o elemento dessa consulta não está presente na minha lista. Então, isso vai tornar o processo de busca mais eficiente aqui, o fato da lista estar ordenada. O que me leva a os dois problemas-alvo. Então, o problema de busca e o problema de ordenação de listas. Então, o problema de busca. Qual que é o problema de busca? Vamos fazer a definição. Então, dado uma lista, vou apresentar uma lista, nesse caso, uma lista de valores, implementada sobre uma determinada linguagem. No caso que a gente está utilizando é Python. E os valores, eu vou ter os valores da lista, ou seja, os valores alocados na lista, e eu vou ter os valores dos índices, que referem-se às posições dessa lista. Lembre-se que no Python a gente utiliza início em 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até a posição 7. Então, a partir dessa lista, o meu objetivo é obter a ocorrência de uma consulta dentro dessa lista. A posição desse valor de interesse, que eu vou referir como uma consulta, dentro dessa lista. Por exemplo, 6. Eu quero saber se essa lista contém o 6 e em que posição. No nosso caso, ela está aqui na posição 5, o valor 6. Muito bem. Para tratar o problema de busca, eu vou apresentar dois algoritmos aqui. São bem tranquilos. O primeiro é um algoritmo de busca sequencial. Tá? Esse algoritmo é um algoritmo muito ingênuo, assim, muito simples, de uma ingenuidade na sua concepção e que, óbvio, resolve o problema. E a busca, chamada busca binária, tá? Que vai ter também uma peculiaridade. Ela vai ser mais eficiente, entretanto, vai ter alguns custos adicionais. Então, primeiro, a busca sequencial, ela é sem pré-requisitos. O que eu quero dizer? Eu não preciso fazer nenhum tipo de pré-processamento da lista antes de fazer a busca. O que é bom, porque eu posso aplicar de maneira genérica, Eu posso aplicar em qualquer situação essa busca sequencial, em qualquer lista.
O caso da busca binária já é o contrário, ela tem o pré-requisito. E neste caso é o pré-requisito de ordenação da minha lista. A minha lista tem que estar ordenada. Esse digamos, é um pré-requisito, digo ruim, mas é um custo que eu tenho para o meu processo. Por quê? Porque eu não vou poder aplicar essa busca em listas que não estiverem ordenadas. E vou ter o custo de ordená-las quando for o caso. Bem, uma vez que ele é mais geral, o método, ele é menos eficiente aqui. A gente vai utilizar uma notação que refere-se à complexidade computacional, que basicamente diz o seguinte: dado um tamanho de entrada, qual a dominância da função de tempo para a execução desse algoritmo. Nesse caso aqui, a gente tem que o tempo é uma função linear do tamanho da entrada. Nesse caso, considera-se o tamanho da entrada, o tamanho da lista na qual você está fazendo a busca. A busca binária ela é mais eficiente, pelo aspecto de ter essa questão da ordenação. Neste caso, a gente pode completar a busca no que a gente chama numa função log n da entrada. Então, o tempo para realização para execução do algoritmo, ele vai estar ligado a uma função logarítmica do tamanho da sua lista de entrada. Ok? Muito bem, vamos falar da busca sequencial. Então, a estratégia da busca sequencial é o seguinte: primeiro, ela é aplicada a uma lista qualquer, então não tem qualquer tipo de processamento que você precise fazer, e é um método bem ingênuo, tá? É um método muito simples. Como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Então, eu vou tomar aqui como exemplo que a minha consulta que eu vou fazer é a 6, né, o valor 6, e eu tenho essa lista aqui, na qual eu preciso identificar, o meu objetivo é identificar se esse 6 está presente nessa lista e em qual posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um identificador, né, um contador aqui, que eu vou chamar de i, que vai contar ao longo das posições, vai identificar as posições ao longo do vetor. Portanto, se o i começa com 0, o lista i, né, que é o valor contido na posição i, vai ser 2. E vou comparar o valor da consulta, o 6, com esse cara, com esse primeiro elemento. Nesse caso, a minha consulta, a minha comparação vai dar um resultado falso. Por quê? Porque o 6 não é o valor que eu estou buscando, né? Comparado aqui é 2, então esses valores são diferentes, portanto, o resultado da busca aqui seria a gente não teria o objetivo atingido. Muito bem. O que acontece? O que eu vou fazer é incrementar o valor do i, ou seja, eu vou pular para a posição seguinte. E vou fazer o mesmo processo. Neste caso, a posição seguinte tem o 3. Vou comparar o 6 com o 3 e vou verificar se os valores são iguais. De novo, os valores são diferentes. Eu vou ter, então, o resultado frustrado da consulta aqui. Vou incrementar novamente o valor. Então, esse processo se repete. Eu incremento sempre a posição e comparo o valor. Até quando? Até o momento que eu encontrar o valor 6 aqui. Então, esse processo iterativo, ou seja, usando uma estrutura de repetição, ele vai se repetir até que eu encontre o valor 6 dentro da lista. Nesse caso, na posição 5. Muito bem. E a busca binária? A busca binária, ela é como dito, é um processo que exige o pré-processamento da lista. E neste caso, esse pré-processamento significa que a lista esteja ordenada, tá? Que ela tenha a sua ordenação feita. Muito bem. A ideia aqui é que, partindo do pressuposto que a busca
que a lista está ordenada, a busca que eu vou fazer é uma busca guiada. Então eu sei que ela está ordenada. Então eu posso poupar etapas de comparação para achar o valor de interesse. Ou para pelo menos investigar se ele está na lista. Vamos dar um exemplo aqui. Então, vou tomar o valor 6 como valor de consulta aqui. E a gente tem aqui a lista alvo de interesse aqui. Então, como dito, o primeiro passo aqui vai ser a ordenação da lista. Então, eu vou ter que ordenar essa lista aqui como um passo de pré-processamento. Em muitos casos, é possível você já construir essa lista, ou pelo menos, digamos, atualizando valores, né, inserindo valores nessa lista de maneira ordenada, que poupa etapas, mas de toda forma, se ela não está ordenada, você precisa ordenar. Então, dado que ela está ordenada, agora eu tenho os valores todos na ordem, né, crescente aqui nesse caso, e eu vou tomar agora sobre ela ordenada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto da consulta e vou comparar com o elemento do meio da lista. A posição do meio. Neste caso aqui, claro que a posição do meio aqui pode ser relativa por conta da conta, mas você pode usar um módulo de divisão que vai dar o resto da divisão por 2, e aí você vai ter o valor aqui dessa posição intermediária aqui. Dada essa posição intermediária, eu vou comparar o valor da lista, o valor da consulta que eu estou procurando, né, com o valor do meio. Neste caso, 6,5. Esse caso aqui, eu vou ter que a comparação resultante é frustrada. O valor não é o valor que eu estou querendo obter. Mas perceba que abaixo dessa posição, como os valores estão ordenados, eu só tenho valores menores ou iguais a 6,5. E acima dessa posição, eu tenho valores maiores que 6,5. Portanto, a depender do resultado aqui da comparação, eu vou investigar ou para cá ou para cá. Neste caso aqui, o resultado da comparação ele não é o mesmo, e o valor 6 aqui, ele é menor ou igual ao 6,5. Portanto, a busca que eu vou fazer é nessa metade do vetor aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho certeza que o valor não está, considerando que a lista esteja ordenada. Então, eu vou reinvestigar só na metade de baixo do vetor aqui, da lista. E vou repetir o mesmo processo. Então, vou comparar o valor da consulta com o valor intermediário. E o valor é frustrado aqui, né? A consulta aqui é frustrada porque não é o valor. Aí, o que eu faço? Novamente, eu tenho o mesmo procedimento. Abaixo, à esquerda, na lista do 2, eu tenho valores menores ou iguais a 2. E acima, tenho valores maiores que 2. Portanto, a depender do resultado dessa consulta, do 6 para o 2, o valor de 6 é menor. Desculpa, o valor de 6 é maior do que o 2. Então, eu vou investigar todos os elementos acima do 2 nesse subvetor. Que, no caso, é só o próprio 6. Chegando ao resultado da consulta, né? Nesse caso aqui, ele identificando que a consulta está presente na minha lista. Então, como dito, esse processo é mais eficiente, né? Ele vai ter uma complexidade que a gente chama de log n em função do tamanho da entrada, considerando n o tamanho da entrada, justamente por esse aspecto aqui da lista estar ordenada. Muito bem, vamos para um segundo problema, que é o problema de ordenação. Então, vimos duas estratégias de busca e agora vamos falar um pouquinho de ordenação. Então, como definição, teremos a seguinte: eu vou ter uma lista, tá?
o meu problema de ordenação é ter, a partir de uma lista dada, portanto, uma lista identificada, né, com os índices e os valores que estão armazenados, eu vou obter a sua disposição ordenada, ou seja, a sua forma, alocar os valores de tal maneira que eles estejam numa ordem crescente ou decrescente. Portanto, eu vou obter essa disposição ordenada aqui, ó, onde os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5... Os valores se confundem com o índice aqui, mas é por coincidência, tá? Então, eu tenho aqui a lista ordenada. Meu objetivo, então, é, a partir dessa lista, eu gerar essa lista aqui em destaque em rosa. Muito bem, então, os algoritmos de ordenação que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar aqui, são 3, tá? Tem outros algoritmos, a gente vai mostrar só alguns deles. Nesse caso são 3, né? O método bolha, tá? O método da seleção e o quicksort. São 3 algoritmos muito conhecidos para resolver esse problema de ordenação. Bem, a vantagem do bolha e do seleção é que são algoritmos bem simples, tá? De compreensão, fácil implementação. Então, essa é uma vantagem, entre aspas, né? Claro, a simplicidade deles. E o quicksort é um algoritmo um pouco mais complexo para fazer a sua implementação, mas como toda solução um pouco mais complexa, ela tem um ganho em termos de eficiência. Tanto o método bolha quanto o método da seleção, eles são menos eficientes, tá? Olhando para esse indicador, né, usando a notação O, eles têm uma complexidade que a gente chama n ao quadrática em função do tamanho da entrada. Ou seja, o tempo de execução médio que eu vou ter para resolver o problema da ordenação usando o método bolha vai ser um tempo que depende de forma quadrática do tamanho da entrada. Idem para o método de seleção, né? O que é ruim, uma complexidade quadrática aqui. O quicksort, ele vai ter uma complexidade n log n, que é um pouco melhor, tá? Que é melhor do que o caso quadrático. É um dos métodos mais eficientes que a gente tem disponíveis sobre o problema de ordenação. Claro que eu tenho outros métodos, tá? Tem o merge sort, o heap sort, mas aí a gente vai ficar só nesses 3 aqui na nossa videoaula. Vamos lá, então vamos para o método bolha, né? Ou também o bubble sort. Então a ideia é o seguinte: o algoritmo, a concepção dele, ele tenta imitar o movimento das bolhas que a gente vê em um balde de água. Então, ou né, em algum ambiente que eu tenha ar, ambiente com água, né, ou que eu tenha ar no fundo desse ambiente. Então, o que acontece? As bolhas são geradas, elas vão flutuando para cima, elas vão flutuando para a posição, né, ou no caso de um copo de água ou de um ambiente com água, essas bolhas vão sair da posição mais abaixo para a posição mais acima, até chegar fora do recipiente. Então ele imita esses movimentos das bolhas nas águas, dentro de um ambiente, de um recipiente de água. A ideia é mais ou menos a mesma. Além disso, né, ou para fazer isso, a gente vai fazer comparações entre vizinhos na lista. E produzindo essas comparações repetidas vezes, a gente vai chegar ao resultado da lista ordenada. Vamos ver um exemplo, então. Então, eu vou trabalhar com esse exemplo aqui, a lista. Sendo a lista com 5 posições aqui, né? Os índices 0, 1, 2, 3 e 4. Os valores 5, 1, 4, 2 e 8. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar o processo de ordenação
comparando os dois primeiros vizinhos aqui. O vizinho da posição 0 com a posição 1. Então, o que vai acontecer? Ao realizar a comparação, eu identifico que o valor 1 aqui, ele está maior que o valor 5, que é o da primeira posição, né? Nesse caso aqui, da posição 0. Então, o que acontece? Para eu ter o vetor ordenado, eu tenho que trocar essa posição desses dois. O que eu vou fazer é proceder uma troca só desses dois. Então, eu vou colocar o 5 aqui e vou colocar o 1 aqui nessa posição. O próximo passo é o quê? Agora eu vou comparar não os dois primeiros, mas os dois subsequentes. Então, eu vou comparar o 5 com o 4. Então, o que vai acontecer? Aqui eu percebo que há necessidade de fazer a troca. Por quê? Porque o 4 é um valor menor que o 5 e está numa posição superior. Então, eu vou ter que trocar esses dois, o 4 com o 5 aqui. Muito bem, fiz isso. Agora eu vou comparar os próximos a comparar os dois subsequentes. O 5 com o 2. Neste caso aqui, o 5 com o 2, também terei que proceder à troca. Por quê? Porque o valor do 2 aqui, ó, ele é menor do que o valor do 5, que está numa posição anterior. Então, novamente eu vou ter que trocar. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer novamente essa comparação. O 5 com o 8, a última, né? Neste caso. O que vai acontecer? Neste caso aqui, as posições estão ok, porque o valor do 5 está menor que o valor do 8, que é de uma posição superior. Portanto, aqui eu não vou precisar fazer nada. Acabou? Não, não acabou. O processo, se a gente perceber, a lista ainda não se encontra ordenada. Então, eu acabei a primeira rodada de comparações subsequentes. Aí eu vou para uma segunda rodada, eu vou começar a fazer o processo novamente. Então, eu vou comparar o 1 com o 4. 1 com o 4 está ok? Está ok, não preciso mexer nessa posição aqui, nessas duas posições. Aí avanço. O 4 com o 2. Quando eu comparar o 4 com o 2, eu percebo que esses dois elementos estão em posições diferentes, portanto, há necessidade de troca. Posições diferentes no sentido que o 2, que está numa posição posterior, ele é menor que o 4, que está numa posição anterior. Avançando, novamente, eu vou fazer a comparação do 4 com 5. 4 com 5 está ok, não há necessidade de fazer nada, porque os dois valores estão em posições relativas ok. O 4 é menor que o 5. E o 5 com o 8. Novamente, o 5 com o 8, comparo. Está ok? Está ok. Então, não preciso mexer. Acabei a segunda rodada. Agora eu vou para uma terceira rodada ainda. Tá? O processo vai se repetir até que eu faça a inspeção 2 a 2 dos vizinhos, até o momento que eu não tenha em uma rodada nenhuma troca. Quando eu não tiver nenhuma troca, a lista vai estar ordenada. Então, que vai ser o caso aqui, ó. Eu vou comparar o 1 com o 2, ele vai estar ok. Eu vou comparar o 2 com o 4, vai estar ok. Vou comparar o 4 com o 5, vai estar ok. E vou comparar o 5 com o 8, que também vai estar ok. Portanto, com isso eu finalizo a terceira rodada sem nenhuma troca, sem a realização de nenhuma troca. Nesse caso aqui, a lista, quando eu esgotar uma rodada sem nenhuma troca, eu vou ter que a lista resultante estar ordenada. Pode melhorar? Pode. Então, tem possibilidade de melhora nesse algoritmo. Uma delas eu preciso de todas as comparações que eu estou fazendo aqui. Algumas dessas comparações estão redundantes, que eu posso eliminar. Quando eu digo redundantes, eu estou comparando os dois elementos, dois valores, mais de uma vez. E com isso eu tenho um gasto desnecessário aqui de operações de tempo. Então a ideia é o seguinte, é o topo relativo. No final do primeiro
da primeira rodada, por exemplo, eu vou ter que o valor, o maior valor da lista vai flutuar para o final da lista. Nesse caso é o 8 aqui. Ó. Então, nessa posição, eu não precisaria mexer mais. Eu poderia fazer a inspeção das trocas até uma posição relativa anterior à última posição, na segunda rodada. E, por consequência, reaplicar a mesma ideia para as rodadas seguintes. Então, é um jeito de melhorar o algoritmo aqui. Muito bem, vamos para o método da seleção, tá? O método da seleção, o que ele faz? A ideia é que ele seleciona o menor ou maior valor da minha lista e posiciona ele na primeira, né, se for o menor, ou na última posição. E eu vou fazer a reaplicação dessa seleção sucessivas vezes para o resto da lista, né? O restante da lista, exceto a primeira posição relativa que já foi preenchida, foi identificada pelo menor. Então vamos dar um exemplo. Vou tendo de novo a lista com 5 elementos, né? 5, 2, 9, 6 e 4, os índices, as posições aqui. E aí, o que eu vou fazer? A primeira etapa eu vou buscar o menor dessa lista. Qual que é o menor valor? Qual é o menor valor dessa lista? Então, a primeira coisa, vou buscar o menor. Então, o menor aqui, que eu cheguei ao resultado, é o 2, na posição 1. Aí, o que eu faço? Eu vou trocar a posição do menor com a primeira posição da lista, que nesse caso é o 5. Então, eu vou trocar o 2 com o 5. Por que eu estou trocando o 2? Porque ele é o menor da lista que eu encontrei. Ok. Aí eu vou para uma segunda etapa. Agora, a primeira posição, que é o 2, a lista já está ordenada. Porque o primeiro elemento já está na posição certinha. Eu vou reaplicar o mesmo processo de buscar o menor e trocar com a primeira posição relativa para o resto da lista. Ou seja, toda a lista aqui que não está em destaque em amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o menor dessa lista resultante. Neste caso, o menor vai ser o 4. Na posição 4, o valor 4. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o 4 com a posição 1, que tem o valor 5, que é a primeira posição referência. Ok? Fiz isso. Aí, novamente, eu vou ter que a posição 2 e a posição 0 e a posição 1, onde estão os valores 2 e 4, elas já estão ordenadas, já estão na sua estrutura de ordenação. O que eu faço? Eu vou reaplicar o método de busca o menor no restante da lista. E, neste caso, os valores 9, 6 e 5. O valor identificado vai ser o 5. Eu vou trocar esse valor com o valor da primeira posição. E, novamente, eu vou ter o mesmo processo. A lista parcial ordenada, 2, 4, 5, já está ordenada. E agora eu vou reaplicar a lista restante, que só tem 2 posições. Neste caso aí, o menor é o 6 desse resultado, né, o valor 6 na posição 3. Portanto, quando ele já está eu vou trocar ele, em tese, com ele mesmo, com a primeira posição. Então, aqui eu teria até uma operação que seria desnecessária, mas eu vou ter uma troca com a mesma posição. E ao final, né, quando eu chego a uma lista que só tem um elemento só no final, aí eu tenho a lista ordenada, que é o caso aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do Quicksort, que é um método mais complexo e mais eficiente aqui. Como é que ele funciona? A ideia dele, ele parte da estratégia que chama de divisão e conquista. Ou seja, a gente vai tentar quebrar o problema de ordenar a lista em subproblemas, né? Em pequenos problemas,
de tal maneira que eu resolva esses pequenos problemas de maneira recursiva. Ou seja, eu vou ter um problema de uma magnitude um pouco maior, eu vou quebrar ele em subproblemas e vou resolver esses subproblemas. Como eu disse, ele é recursivo, no sentido que ele vai aplicar a própria função de ordenação definida sobre uma instância menor do problema. Ele vai dizer que ordenar uma lista de tamanho 100, por exemplo, implica em ordenar duas listas de tamanho 50, só para dar um exemplo aqui. E assim por diante. Muito bem, vou dar um exemplo aqui então, dessa ideia tanto da ideia da recursividade quanto da ideia da divisão e conquista. Então, o que eu vou fazer no Quicksort? Primeira coisa, eu vou estipular um elemento que a gente chama de pivô, tá? O que é esse pivô? Esse pivô ele pode ser escolhido de maneira aleatória, pode ser no meio da lista. Nesse caso, eu estou escolhendo uma implementação onde você opta pelo elemento do final da lista, tá? Então, esse pivô, eu vou escolher ele de tal forma que eu vou produzir aqui uma reorganização da lista, que eu vou chamar de partição da lista, de tal maneira que o pivô vai ficar numa posição central da lista. Então, ele vai ser trazido para o meio. E abaixo do pivô, eu vou ter todos os valores da lista que são menores do que o pivô. Nesse caso, menores ou iguais ao pivô. Em contrapartida, acima do pivô, eu vou ter elementos na lista que são maiores do que o pivô, os valores do pivô. Veja que eles não estão ordenados aqui, ó, né? A única coisa que eu sei é que, escolhido esse pivô, todos os valores abaixo vão ser menores que o pivô e todos acima vão ser maiores que o pivô. Detalhe, essa lista pode ser desbalanceada, no sentido que essa sublista aqui pode ser maior do que essa lista e vice-versa, porque vai depender do valor do pivô que eu escolher aqui. Então, esse é o processo de partição. O processo de partição é escolher um valor do pivô e fazer um rearranjo na lista de tal maneira que abaixo dele, da posição do pivô, só tenha elementos menores que ele. E acima só tem elementos maiores que o pivô. Se eu repetir o processo, então vamos, antes de repetir propriamente o processo, imagina o seguinte, o 3, que é o valor pivô, que era o valor do pivô escolhido anteriormente, ele já está na posição certa da ordenação da lista. Então, ele já está na sua posição. Agora eu preciso rearranjar essa lista, ou essa sublista, e essa sublista. Como que eu vou fazer? Usando o mesmo processo de partição. Eu vou escolher novamente um pivô, nesse caso, da primeira lista, o 1, na posição 3, né, que é a última aqui, que a gente adotou como estratégia de implementação, e o 6 na posição 8 aqui. E vou fazer o processo de partição, de novo, nas duas listas, nas duas sublistas aqui. Se eu fizer o processo de partição, a partir do 1 que eu escolhi, eu vou colocar o 1 na posição 2 da lista, e eu vou ter que rearranjar de tal maneira que na 0 e na 1 eu tenho o menos 3 e o menos 6, e na 2 na posição 3, eu tenho o valor 2, que é o único valor maior que 1 aqui. Idem no caso dos valores aqui dessa sublista. Ó. Eu escolhi o 6 como pivô, então coloquei ele na posição 6, e todos os valores abaixo, aqui, que é um só, que é o 5, são menores que o 6, e todos os valores acima são maiores que o 6. Então, o que vai acontecer? Tanto
a posição 4, quanto a posição 2, quanto a posição 6, os valores já estão ordenados. Eles já estão na posição correta. Agora basta eu reaplicar o processo para as sublistas que ainda estão por serem investigadas. Nesse caso é essa sublista, essa e essa. Veja que essas sublistas aqui, elas estão em tamanho 1. Então, quando o tamanho é igual a 1, ela também já está resolvida, ela já está na posição. Eu não preciso mexer nessa sublista de tamanho 1, porque ela já se encontra ordenada. Então, aqui também está ordenado e aqui também está ordenado. Restando a gente resolver o problema das duas sublistas restantes aqui. Vou escolher o pivô de novo, a última posição, e vou quebrar os valores, aplicando a partição. Então, eu vou ter o pivô aqui, vai ficar na posição 0. Veja que aqui não vai ter ninguém, porque não tem nenhum valor menor que ele. E aqui o menos 3, que é um valor maior que esse valor aqui. Todos eles, como tratam-se de listas de tamanho 1, também vão estar ordenados, chegando ao resultado final. Então perceba que a cada momento, o que eu estou fazendo? Eu estou reaplicando o processo de partição aqui, ó. Daí vem essa questão de recursão, né? Recorrente. A solução aqui da ordenação depende de uma recorrente partição, a aplicação do método de particionamento das sublistas resultantes da primeira partição. Ok, mas aí vem a pergunta, como fazer a partição, o processo de partição? Então eu tenho um pseudocódigo aqui da partição que vai ser apresentado. Ele vai ter, então é uma função na qual eu vou receber a lista. A gente vai trabalhar aqui com listas passagem por referência, tá? Ou seja, eu vou alterar a própria lista que a gente está ordenando, não vou gerar cópias. Para quem tiver dúvidas, é só olhar as discussões sobre passagem de parâmetros por valor e referência em funções. Um indicador de início, né, que vai e um indicador de fim aqui. Bem, a lista é a lista que a gente está trabalhando, tá? Toda ela, nesse caso. O indicador de início e o indicador de fim vão se referir às posições iniciais e finais da lista que eu quero arranjar a partição. Então, neste caso, eu vou começar com a aplicação da partição na lista toda. Então, o início vai ser em 0 e o fim vai ser em 8. Neste caso, neste exemplo que eu vou ilustrar aqui para apresentar o algoritmo. Se eu quisesse rearranjar a partição só num pedaço do vetor, eu poderia? Sim. Aí eu ia fazer o processo de rearranjo só num pedacinho dele. Exemplo, se eu fizesse de 0 a 4, por exemplo. Só bastava eu colocar o 4 no fim e ele ia aplicar o método da partição só nesse subvetor aqui. Ok, o pseudocódigo do algoritmo ele tem duas partes associadas. Então, eu vou trabalhar a primeira parte e depois vou mostrar o finalzinho, que é a segunda parte. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou pegar, a partir do início e do fim, que foram definidos, eu vou escolher que a posição do pivô que eu vou tomar como referência é a última posição da lista, ou seja, neste caso o pivô é o valor que está presente na última posição. Neste caso o 3, né? A posição 8 e o valor 3. Então o pivô, o valor dele é 3. Eu vou chamar aqui duas variáveis, uma que eu chamei esc, de esquerda mais a esquerda, e um i que vai percorrer o vetor, vai fazer digamos, vai percorrer o vetor no sentido que os seus indicadores, ou seus valores, vão variar nas indexações do vetor. Então, o i, ele vai variar do início, da posição 0, nesse caso aqui, até a posição 7, né? Que a gente vai tomar aqui, fim, menos 1. Ou seja, o fim aqui que a gente passou é o 8, então 8 menos 1 vai ser a posição 7. Ele vai rodar nessa posição.
Então, para cada valor do i, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor da lista i, ou seja, nesse caso, o valor 9, que está em cinza, inicialmente, com o valor do pivô. Então, vou perguntar, o valor que está aqui, na posição 0, ele é menor ou igual ao pivô? Então, 9 é menor ou igual ao elemento da posição, no caso ao 3, ele não é menor ou igual. Então, não vou fazer nada. Aí eu vou incrementar o valor do i, porque veja que isso aqui é um loop, né? Um comando iterativo. Eu testei essa condição, ela não foi verdadeira, portanto não executei esse bloco. Então voltei aqui novamente, incrementei o valor de i. Lembrando que o ESC, eu não comentei, ele começa com o início menos 1. Nesse caso, seria menos 1. Ele não aponta inicialmente por uma posição da lista, tá? Muito bem, aí eu vou incrementar o valor do i e vou novamente perguntar, esse valor que está na posição i da lista, que é o menos 3, ele é menor que o pivô? Tá aqui? Sim, ele é menor que o pivô. Então, eu vou executar o quê? Eu vou incrementar o valor do ESC, ou seja, vou adicionar o valor em 1, portanto, o valor vai pular para cá, e vou trocar o elemento da lista i com a lista ESC. Portanto, eu vou trocar esses dois aqui, ó, esses dois elementos, para executar esse comando. Ok. Aí, ao fazer essa execução, fiz a execução da troca, voltei novamente e incrementei o valor do i. Agora o i salta para o valor 2. O que eu vou fazer? Novamente, vou comparar esse valor com o elemento pivô. Nesse caso, 5. É menor ou igual a 3? Não. Então, se ele não é menor ou igual, não faço nada. Vou só incrementar o valor do i. 2 é menor ou igual a 3? Sim, ele é menor ou igual a 3. Então o que eu faço? Eu vou incrementar o ESC, vou dar um salto no ESC e vou trocar a posição do ESC com a posição do i na lista. Nesse caso, o 9 com o 2. Troquei, incrementei o i, porque a gente retornou aqui, o valor do i cresceu, né? Estamos num comando iterativo. Vou fazer a mesma pergunta. Então, o elemento da posição i, ele é menor ou igual ao pivô? Não é menor ou igual ao pivô. Então, não vou fazer nada. O 8 é menor ou igual ao pivô? Não vou fazer nada. O menos 6 é menor ou igual ao pivô? Sim, então tem que incrementar o ESC. Então, ele vai dar um salto, o valor do índice do ESC. E a posição da lista ESC, o valor lista ESC, né? Com o valor da lista i aqui, ó, vai ser trocado. Então, eu vou fazer uma troca entre eles. Vou fazer o mesmo procedimento, volto, né? Já acabei de executar a troca, incremento novamente o i. O i, pergunto, o i é menor ou igual a 3? Sim, menor ou igual a 3. Então, eu vou incrementar o ESC e vou trocar com o valor do i aqui. Com 9, com 6. Com isso, eu esgoto a primeira parte. Quando o i chegar aqui no final, eu esgotei a primeira parte do pseudocódigo. Tá? Agora eu vou para a segunda parte, que é o quê? É única, tá? Aqui não tem nenhuma iteração. Eu vou trocar o lista fim com o lista ESC mais 1. Então o ESC que eu tinha obtido era o 3, ESC mais 1, a posição 4. Portanto, eu vou trocar o elemento lista fim, que é o pivô, né? Com a posição do lista ESC mais 1. Então, vou jogar o 3 para cá e vou jogar o 6 para cá. E vou retornar, essa função aqui vai resultar a posição 4. Por quê? Eu vou precisar aqui, na descrição do algoritmo, vou precisar tanto das sublistas com essa estrutura
após a partição, ou seja, o elemento do pivô vai estar no aspas, centro, né? Ele vai estar numa posição na qual os elementos abaixo dele são menores que eles e acima são maiores. E a posição também, eu preciso saber que posição que é essa. Que está, nesse caso aqui, é a posição 4. Com isso, o resultado vai ser esse. Eu vou obter o elemento pivô na posição 4, que era o 3, o resultado. E todos os valores abaixo do pivô são menores, abaixo dessa posição 4, são menores que o pivô, menores ou iguais, e todos os elementos da posição acima são maiores ou iguais. E essa função, então, ela é aplicável para qualquer lista. Ela vai funcionar para qualquer lista e vai produzir esse mesmo efeito de pegar o último elemento, colocar ele numa posição intermediária relativa, os menores ou iguais a eles à esquerda e os maiores ou iguais à direita. Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho, então, da prática. Muito bem. Então, aqui temos a implementação em Python dos métodos apresentados nessa videoaula, tá? Da busca sequencial, colocada aqui, ó, da linha 7 à linha 14, da busca binária, também, considerando aquela ideia de quebrar a lista em duas partes, né? O valor menor, os valores menores que o comparado e os maiores, considerando que a lista tem como pressuposição ela está ordenada, né? E aqui são duas funções, tá? Que foram declaradas aqui. E aqui a aplicação das funções. Então, no contexto da busca binária e no contexto da busca sequencial, lembrando que as funções aqui vão retornar a posição do elemento na lista, né? Se presente, se não for presente, ele vai resultar em -1. Vou fazer a execução aqui para mostrar para vocês. Então, o primeiro exemplo aqui, a lista alvo é essa aqui. Você vê que tem um elemento consultado, nesse caso é o 5, está na posição 2, que é o retorno, que é resultado dessa impressão aqui. E o segundo caso, onde não tem o elemento consultado, tá? O resultado é -1, ou seja, porque não existe esse elemento 5 dentro dessa lista. Idem para a busca binária, tá? A busca binária, se fizermos testes, é possível verificar que ela vai ser mais eficiente do que a busca sequencial, pelo menos para a busca em si, mas sempre considerando que ela vai ter o tempo adicional de ordenação da lista. Então, se essa ordenação for, se a lista se atualizar muito, né, o que implica que você vai ter que ordenar ela várias vezes, reordenar várias vezes a lista, então isso pode ser mais oneroso. Se a lista é mais estática, você ordena ela uma vez e depois faz as consultas, considerando essa ordenação. Muito bem, e aqui embaixo a implementação dos 3 códigos, o método bolha, aqui dá 9 até a 16, então considerando aquelas comparações sucessivas, né, entre elementos. O método seleção, também está colocado aqui, que já está sob a forma mais eficiente, tá? Desculpa, o método seleção já está na forma adequada. Eu digo o método bolha, que a gente tem possibilidade de melhorar. Aqui ele não está melhorado, não. Então você pode ele está sujeito aqui a ter uma maior eficiência. Vou fazer uma correção, na verdade ele já está com a versão mais eficiente, porque o vetor aqui ele não vai fazer as comparações sucessivas todas, vai fazer só até a penúltima posição aqui de referência da lista. O método da seleção, então também aqui ele vai identificar
Todo esse código aqui, ó, é para achar o menor da lista. Todo esse código aqui, ó, para achar o elemento menor e posicioná-lo na última posição de referência. Eu vou repetir o processo para as listas restantes, né? E finalmente o Quicksort, tá? O Quicksort está implementado aqui, ó, na linha 57 até a 65. Veja que o processo do Quicksort vai ser o quê? Vai ser a aplicação. Vou receber uma lista. Aqui os argumentos estão sendo passados por referência, tá? Nos métodos de ordenação aqui, eles estão sendo... desculpa. O método bolha e o método seleção considero por valor e o método Quicksort a passagem de parâmetros por referência. Então, o que eu faço? Eu estou passando a lista, o início e o fim, que é aquelas posições iniciais e finais do vetor que você vai trabalhar. Se o início for maior ou igual ao fim, aí eu fecho o algoritmo. Caso contrário, né, se não, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o partição na lista, aquele método partição, e vou registrar a posição do pivô, que é aquela posição intermediária que o método partição vai encontrar. Eu vou reaplicar o Quicksort, ou seja, eu vou fazer uma chamada recursiva do Quicksort, né, dessa mesma função na lista, passar na mesma lista, com o início e com o pivô posição -1. Ou seja, eu estou reaplicando o Quicksort à metade da esquerda da lista, sem considerar a metade, aspas, né, a parte esquerda, a esquerda do pivô. Quando ele terminar isso, ele vai reaplicar o Quicksort, ou seja, o mesmo procedimento, na parte direita dele, de maneira recursiva. Ó. Por que é a parte direita? Porque é da posição pivô, a posição do pivô, né, o pivô pós, mais 1, né, essa posição inicial, até o fim. Então ele vai reaplicar o Quicksort do elemento da posição pivô pivô pós mais 1 até a posição fim, que reflete a parte direita da lista relativa. Veja que a posição do pivô já está certa na lista. Ele não vai mexer mais nessa posição. Bem, cabe a gente falar sobre a partição. A implementação da partição está aqui, ó, na lista da linha 41 até a linha 54. Então é o mesmo método que a gente apresentou lá, o código, só que implementado no Python. A única diferença é que o comando de troca aqui no Python tem uma sintaxe específica que vai trocar valores de duas variáveis. Em códigos, em outras linguagens, como C, é preciso você usar uma variável temporária para fazer esses comandos swap. Aqui no Python ele tem uma estrutura de sintaxe que permite fazer essa operação. Então eu vou pegar e trocar o lista I com o lista ASCII. Simplesmente eu coloco os dois entre vírgulas, igual ao lista ASCII lista I. Então o que ele está fazendo? Ele vai estar colocando o lista ASCII dentro do lista I e o lista I dentro do lista ASCII. A troca do mesmo jeito, que é o mesmo comando aqui, só que é o argumento, né? O fim como referência. E o lista ASCII aqui é o comando final para a gente ajustar a posição do pivô, nesse caso. E aqui, resultados de execução do código de ordenação. Muito bem, então, alguns termos-chave dessa nossa videoaula, tá?
A ideia é de que algoritmos e estruturas de dados sempre estão ligadas. Então, para resolver problemas, eu preciso pensar não só nos algoritmos que eu vou trabalhar, mas nas estruturas de dados associadas. Neste caso, estruturas sobre listas, que a gente trabalhou ao longo dessa videoaula. Os algoritmos de busca, no caso, os algoritmos específicos de busca sequencial e binária, e os algoritmos de ordenação que foram apresentados, o bolha, o seleção e o quicksort. Lembrando que tem outros algoritmos. E recomendo a vocês sempre as atividades, né? Foco nas atividades para poderem fixar o conteúdo associado tanto à aula em termos de conteúdo teórico, quanto a parte de implementação, né, utilizando o Python. E eu vejo vocês numa próxima.